Paz do Senhor, amado em Cristo Jesus, esse canal que é feito diretamente para a tua edificação. Eu trago como tema hoje o dom bíblico de cura. Antes que comecem a deduzir mais minhas interpretações, eu gostaria de prefaciar, de esclarecer então aqui algumas questões. Bem, eu não trago esse tema porque eu não creio na ação sobrenatural de Deus. Se alguém me perguntasse, João, será que Deus cura? Eu lhe responderia, claro que sim. Porque eu não desprezo automaticamente todas as alegações de curas sobrenaturais, apesar de algumas serem falsas, né? Mas eu estou convencido, biblicamente, teologicamente, que a intervenção divina, dramática e imediata de Deus é muito rara. Curas genuínas podem resultar da oração, né? E muitas das vezes envolve mesmo processos naturais. Há outras ocasiões que Deus agiliza mecanismo de recuperação que restaura o doente à saúde de uma maneira que nem a medicina consegue explicar. E há vezes que ele passa por cima desses prognósticos médicos, permitindo então com que alguém se cure de uma doença debilitante. E curas como essas, amado, podem acontecer como resposta à oração e da própria vontade soberana de Deus. Mas todavia, o dom bíblico, o dom de cura, a capacidade de curar outras pessoas, unções especiais para ministérios de cura pela fé, cura das quais se toma posse, amado. Essas coisas e tantas outras técnicas típicas do movimento de cura pela fé não possuem sanção bíblica nesta era pós-apostólica. Bem, eu não quero me deter muito aqui. Sem dúvida, Deus cura como resposta à oração da sua vontade soberana, a fim de glorificar o seu próprio nome. Mas existe uma enorme diferença das curas realizadas no tempo de Jesus e as curas oferecidas hoje na televisão, na rádio, nas correspondências, nos púlpitos. Bem, se nós queremos traçar uma breve comparação do dom de cura conhecido hoje e o que a Bíblia ensina, precisamos retroceder um pouco no tempo de Jesus e observar o ministério de Jesus. No tempo de Jesus, amado, o conhecimento médico era muito rudimentar, muito limitado. Tanto é que existiam doenças, né, mais incuráveis do que hoje. Né? E é comprovado, pragas, doenças dizimavam cidades inteiras. E então Jesus curava doenças para comprovar sua divindade. Existem 6 características notáveis do ministério de cura de Jesus. Eu gostaria de compartilhar contigo. A primeira é: Jesus Cristo curava com palavras ou toque. Em Mateus 8, quando Jesus Cristo entra em Cafarnaum, ele encontra o centurião pedindo ajuda para que ele fosse até a sua casa e curasse o seu servo. E Jesus disse para o centurião que ia à casa dele, mas o centurião disse: Jesus, tu não és digno de entrar em minha casa. Diz apenas uma palavra e ele será curado. E no verso 13, Jesus fala que a fé dele o curou. E a Bíblia fala que naquela mesma hora ele ficou curado. Em João 6 também, quando Jesus alimentou 5.000 almas, 5.000 pessoas, aí nos mostra que Jesus Cristo passou a maior parte do dia curando dentre as multidões. Não nos é revelado quantas pessoas haviam aí, talvez tenham sido milhares, mas independentemente de quantas foram elas, Jesus Cristo as curou com uma palavra. Jesus Cristo também curou com toque. Está comprovado em Marcos 5, aquela mulher que sofria de uma hemorragia crônica, ela foi curada ao tocar simplesmente nas vestes de Jesus. Segundo, Jesus Cristo curava instantaneamente. A Bíblia fala que aquele centurião, naquela mesma hora, ficou curado. A mulher hemorrágica imediatamente ficou curada. O enfermo junto ao tanque de Betsaida, a Bíblia fala que ele imediatamente se viu curado. Em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos de uma única vez na estrada. João 9, o homem que sofria de cegueira de nascença, ficou curado. Então você entende que a cura não foi menos instantânea. E repara mais uma coisa: Jesus Cristo não curava de maneira progressiva. Cura um pouco hoje, cura um pouco amanhã. Não. A cura era instantânea, era na hora. E se ele não curasse de modo instantâneo, amados, não podia haver o elemento miraculoso para comprovar sua divindade. E isso que está aqui poderia, talvez, né, facilitar a vida dos seus críticos, assim como os fariseus, mestres da lei e tudo mais, para poder afirmar que as curas de Jesus não acontecem simplesmente por meros processos naturais. Então, terceiro, Jesus Cristo curava completamente.
Lucas 4, quando Jesus Cristo saiu da sinagoga, ele se dirigiu à casa de Simão Pedro. Na casa de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro sofria de febre alta. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, inclinando-se sobre ela, o curou. E como se não bastasse, amado, ela levantou e começou a servi-los. O que é que eu aprendo então? Que não houve um período de recuperação. Jesus não lhe disse, olha, toma um pouco de leite com mel, toma um pouco de paracetamol, toma um pouco daquilo e disso. E tampouco Jesus a incentivou a tomar posse da cura pela fé. A cura daquela senhora foi imediata, foi instantânea e completa. Esse era o tipo de cura que Jesus realizava. E para os seus críticos, lembre algo, lembre que para os críticos de Jesus, os veementes críticos de Jesus, eram incapazes de refutar ou negar os milagres que Jesus Cristo realizava. Quarto, Jesus Cristo curou toda a gente. Diferentemente dos curandeiros de hoje, né, que deixam longas filas de pessoas desapontadas que voltam para casa em cadeiras de rodas, Jesus Cristo curou toda a gente. Lucas 4,40 fala que ao pôr do sol traziam-lhe enfermos de diferente molestia e eles o curava impondo-lhe as mãos sobre cada um deles. Em Lucas 9,11 também há um exemplo semelhante a este. Quinto, então, Jesus Cristo curou todo tipo de doença orgânica. Amado, perceba, Jesus Cristo não atravessava a Palestina para curar dor de cabeça ou para curar dor nas costas. Jesus Cristo curou os tipos de doenças orgânicas mais evidentes: mãos ressequidas, pernas aleijadas, cego ver, mudo falar, paralisia, ressuscitou mortos. E repare que todas elas foram inegavelmente miraculosas, amados. Sexto e último então aqui, Jesus Cristo ressuscitou mortos. Em Lucas 7 nós nos deparamos com um relato, né? Estava a acontecer um cortejo fúnebre, uma viúva que estava para enterrar o seu único filho, e Jesus chega lá para o cortejo, toca um esquife e ordena para que o jovem levanta-se, e o jovem levanta-se. E Jesus também ressuscitou um dos líderes da sinagoga lá em Marcos ou Mateus. E, então você percebe algo, que essas pessoas hoje que alegam, né, ter o dom de cura, eles não ficam em cortejos fúnebres, eles não ficam em cemitérios funerários ou coisa do gênero. Alguns pentecostais, outras denominações carismáticas, eles têm, né, afirmado que pessoas têm retornado do mundo dos mortos. Mas esses casos não se assemelham aos exemplos bíblicos, amado. Porque uma coisa é você vivificar alguém que está na mesa de cirurgia que perdeu os sinais vitais. E uma outra coisa completamente diferente é você tirar alguém do túmulo que já estava enterrado há 4 dias, ou então ressuscitar ou tirar alguém do caixão durante o funeral. São coisas totalmente diferentes. E observe mais uma coisa, que Jesus Cristo, as curas que Jesus realizava, era quase sempre diante de grandes multidões, frequentemente diante das multidões. E ele curava, né, o dom de cura de Jesus tinha como objetivo autenticar, ou melhor, ele usava esse dom para comprovar que era filho de Deus e para mostrar sua compaixão divina, amado. Então, a maneira ele curava e expulsava demônio como maneira de confirmar que ele era Deus em carne humana. Em João 20, 30, João ele nos afirma que os sinais e milagres de Jesus serviram então aí que comprovavam a divindade de Jesus. Então, a despeito de qualquer alegações feitas hoje, eu gostaria de dizer que nos ministérios de cura atuais nós não encontramos essas 6 características no ministério de cura de Jesus. Então, eu gostaria de sugerir um ponto final. Nas escrituras, as pessoas que tinham os dons miraculosos, eles poderiam usar
a qualquer momento, amado, a qualquer lado. Eles poderiam usar, diferentemente dos curandeiros modernos atualmente. Por que eles não conseguem isso, amados? Porque eles não receberam o dom bíblico de cura. Então eles tentam se esquivar dessas situações com uma frase semelhante a essa: não sou eu quem cura, né? É Deus que cura e tudo mais. Então acaba que a pessoa ou Deus é que acabam por receber a culpa das falhas decorrentes naquele exato momento, amado. Então nós precisamos analisar, precisamos observar bem os nossos ministérios, precisamos rever nossos conceitos, precisamos arrumar as nossas casas e ver se de acordo às escrituras nós temos andado ou se temos nos enganados, né, a nós mesmos ou outra coisa. Então alguém pode levantar talvez a seguinte questão: então como explicar as curas que acontecem nos movimentos carismáticos? Bem, as curas dos movimentos carismáticos podem ser explicadas de uma outra maneira, e não como a intervenção divina inquestionável. Curas acontecem hoje, claro, mas o dom bíblico de cura não está presente. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, e continuem com esse canal que é feito diretamente para a tua edificação. Obrigado.